Olá, pessoal. Vamos dar continuidade então à nossa disciplina de manejo integrado de plantas daninhas para os cursos técnicos integrado e curso técnico subsequente. Então, já trabalhamos então com manejo preventivo e agora a gente vai começar a trabalhar com o controle, que é a segunda técnica de manejo. No caso do controle, nós temos então controle cultural, físico, manual, mecânico e químico. O primeiro controle que a gente vai tratar é o controle cultural. No caso do controle cultural, temos, primeiro técnica de controle é a rotação de culturas. A rotação de culturas, então, ela trabalha com a alternância de culturas em anos diferentes, né? Não no mesmo ano. No mesmo ano, a gente chama de sucessão de culturas. Na rotação de culturas, a gente trabalha com culturas, com a mesma cultura em anos diferentes. Então, por exemplo, se esse ano eu planto soja, ano que vem eu planto milho, no outro ano eu planto feijão. Né? Se eu quiser fazer uma sucessão de culturas, eu planto no mesmo ano soja, tiro a soja, planto milho, tiro o milho, planto feijão, e eu vou ter o mesmo efeito, só que dentro do mesmo ano. A grande diferença desse caso, né, da gente fazer tudo isso ao mesmo ano, é que a gente não dá descanso para a terra para ela poder recuperar, né, do manejo de uma cultura. O que acontece com a questão da rotação? Por que isso é interessante para a planta daninha, que é o nosso foco aqui? Quando a gente tem uma cultura de soja, seja lá o que for, vamos colocar aqui soja e milho, a gente tem algumas substâncias que as plantas liberam no solo. E essas substâncias, elas interferem na germinação de maneira a favorecer algumas espécies ou prejudicar a germinação de outras espécies, que são os compostos alelopáticos. Esses compostos, quando muito presente, favorecem algumas espécies de plantas. Então, quando a gente faz a rotação das culturas, a gente quebra um pouco esses compostos que vão ficar livres no solo e com isso a gente tende a minimizar ou parear, né, o desenvolvimento das plantas invasoras, das plantas daninhas. Né? Então, por isso que a rotação de culturas ela é importante, porque a partir da hora que você tem um tipo de planta e você tira aquela planta e coloca outra, você está colocando outros organismos no ambiente que pode não ser favorável para aquele primeiro grupo de plantas daninhas que eram favorecidos pela soja, né? Ou seja, coloco a soja, desenvolve algum grupo de planta. Tiro a soja, coloco o milho, favorece outro grupo de planta. Esse segundo grupo de planta, né, esses compostos que foram liberados pelo milho, não vão favorecer aquele primeiro grupo da soja. Né? Um exemplo simples assim, para poder entender como funciona. Ok? O segundo controle cultural que a gente tem é a cobertura morta ou cobertura verde, né? Que é a partir da hora que a gente cobre com a matéria verde, né, sobre o solo, protegendo o solo da irradiação solar. Como vocês sabem, a gente já comentou sobre isso aqui, né? A germinação ela acontece por causa de água, de oxigênio, de luminosidade, né? E de alguns outros, e temperatura, né? E outros compostos que a gente não comentou na aula. Esses fatores ambientais favorecem a germinação. A partir da hora que a gente cobre o solo, não tem a irradiação solar, e dentro da irradiação solar não vai fornecer a luz vermelha,
de que a planta, de que a semente das plantas precisam para acontecer a germinação. Outro caso, então, é a época de semeadura. A época de semeadura, a gente pode antecipar a semeadura e colocar a semente no solo numa época em que a gente não vai ter a planta daninha, né? E aí a gente acaba fazendo com que a nossa cultura desenvolva antes da planta daninha ter condições ambientais favoráveis para poder germinar. Então, um exemplo que eu trouxe aqui é no caso do cafeeiro, né? A gente sabe que o ideal para plantar o cafeeiro é entre outubro, setembro, outubro, até o final das águas, né? Ou seja, pegar a época das águas inteira, de preferência. Só que o que ocorre? Dificilmente a gente vai ter uma planta de café pronta para ser plantada em outubro. Por quê? Porque ela não tem tamanho suficiente. E por que ela não tem o tamanho suficiente? Porque ela não foi semeada com tempo para que ela chegasse a estar bem em outubro. Vamos explicar melhor. Época de semeio de café é em junho, julho. Por quê? Porque a gente pega a semente do mesmo ano. Começa em abril e maio. Abril e maio, processa o café, a gente consegue ter então a semente em junho e julho. Faz o semeio e essa muda gastaria 6 meses para poder ficar pronta. Então ela chegaria a dezembro para poder ficar pronta. Como a gente tem, o que seria uma forma da gente mudar essa época de semeadura, no caso do café, né? Então a gente teria que ter sementes em abril. Ora, mas a gente começa a colheita em abril, como a gente faria para ter sementes em abril? A gente teria que colher semente, processo normal. Em junho, julho, ela estaria em processo já pronto para semear. A gente armazena ela em uma câmara fria, temperatura e umidade controlada. E no ano seguinte a gente teria como produzir a semente, fornecer essa semente para semeio em abril no viveiro. Essa semente, uma vez semeada em abril, começo de maio, ela teria ali 6 meses para poder desenvolver. Estamos falando de muda de meio ano. Então a gente tem maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 meses. Em outubro a gente teria como colocar essa muda no campo. Qual que seria a vantagem? A gente tem todo o período das águas para essa planta poder desenvolver, né? E, obviamente, ela vai desenvolver mais. Lógico, falando de café, que é uma cultura lenta, a gente teria vários ciclos de plantas daninhas no ciclo das águas. Lógico que isso teria que controlar, mas no ano seguinte a gente teria uma planta mais bem formada. Vamos falar de cultura anual, né? No caso de cultura anual, quanto mais cedo a gente plantar, a gente semear no campo, melhor será o efeito do controle, cultural, abafando, né, tampando a luminosidade nas outras plantas daninhas. Essa é a ideia da semeadura, né, da época de semeadura, e antecipar o plantio dentro daquilo que está dentro da faixa ideal da cultura especificamente, seja milho, seja café, seja soja, seja lá o que for. Ok? O próximo controle cultural que a gente tem é o espaçamento e a densidade, né? Então são dois tipos de situações diferentes, né? A densidade a gente trabalha com o aumento do número de plantas por área, e o espaçamento a gente trabalha com a aproximação das entrelinhas, né? Então, por exemplo, no caso de um cafeeiro, a gente trabalha lá reduzindo a entrelinha, 3 metros para 2,5, por exemplo. Reduz significativamente a quantidade de plantas daninhas na área. Em um caso de milho, a gente pode pensar reduzir de 0,5 para 0,45,
reduz significativamente a quantidade de luminosidade sobre o solo e, consequentemente, a menor quantidade de plantas invasoras, de plantas daninhas naquela área. No caso da adubação, a gente tem aqui um conceito simples. Plantas bem nutridas proporcionam maior crescimento e maior desenvolvimento vegetativo. Lógico, a adubação ela vai ser fornecida também, está no meio, a planta daninha vai se aproveitar disso. Porém, uma planta bem nutrida, bem adubada, né, ela tende a desenvolver melhor, controla a planta daninha e, consequentemente, ela vai sobressair e vai sombrear, vai formar uma copada mais cedo e vir a sombrear o solo. Lógico que o controle inicial de manejo de planta daninha, isso vai ter que acontecer, né? E por fim, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, a gente traz aqui também o controle cultural com cultivar, né, que são aqueles cultivares, no caso do café, de porte alto ou de porte baixo. O porte alto tende a desenvolver mais rápido e sombrear o solo. Em outras culturas, isso vai acontecer de uma maneira mais clara da gente perceber, né? Então, cultivares que crescem mais rápido, que se desenvolvem mais rápido, elas tendem a formar uma sombra sobre o solo e, com essa sombra, reduzir a assimilação da luz pelas sementes das plantas daninhas e, com isso, reduzir aquela parte, aquele desenvolvimento inicial da germinação das plantas daninhas. Consequentemente, menor interferência na cultura. Então, aqui a gente termina a nossa parte de controle cultural, lembrando que a gente ainda tem mais 4 tipos de controle, né? E por fim, depois a gente tem ainda um último manejo, que é o manejo da erradicação, que é uma técnica praticamente impossível de se conseguir. É importante que a gente tenha sempre isso em mente. São 3 tipos de manejo, né? O preventivo, que é antes da planta entrar, o controle, que é quando a planta está na área, e a erradicação, que é a tentativa de eliminar aquela planta da área. Ok? Isso a gente vai falar mais para frente e a gente encerra por aqui essa aula sobre o controle cultural. Tenham um bom dia para todos.